Hoje, no programa Turismo e Esporte, eu quero convidar você a pedalar comigo na capital do estado do Paraná. Hoje, eu quero convidar você que é do interior do estado, de outros estados e até mesmo fora do país, a conhecer Curitiba sob a perspectiva da bicicleta. Um passeio sustentável, divertido e cheio de história e cultura. Pedala comigo? Curitiba tem um jeito diferente de ser descoberta. Entre parques, memoriais, cafés e ruas arborizadas, existe uma cidade inteira conectada pelas ciclovias. E hoje, o convite é justamente esse: conhecer a capital do Paraná sob o olhar de quem pedala. Um circuito turístico feito sobre 2 rodas, pedalando por estruturas cicloviárias que cruzam alguns dos cenários mais culturais e simbólicos da cidade. Estamos no Parque São Lourenço, localizado na região norte de Curitiba. É um dos espaços mais tradicionais da cidade para quem pedala. Com áreas verdes amplas, lago, pistas compartilhadas e ligação com importantes rotas cicloviárias da capital, o parque acabou se tornando ponto de encontro para ciclistas de diferentes estilos, do passeio leve aos treinos mais longos. E antes mesmo de ganhar as ciclovias da cidade, a primeira parada já reserva um encontro com a arte e a identidade paranaense. Inaugurado para valorizar a história artística do Paraná, o Memorial Paranista reúne obras, esculturas e referências de um movimento cultural que ajudou a construir a identidade visual do estado. O espaço abriga peças do escultor João Turim, um dos artistas mais importantes da história do Paraná, conhecido principalmente pelas esculturas de animais e figuras humanas inspiradas na cultura regional. E eu confesso uma coisa, mesmo nascida em Curitiba, eu nunca tinha entrado aqui. Talvez porque a gente ache que sempre haverá um tempo para conhecer aquilo que está tão perto. Para mim, caminhar entre essas esculturas pela primeira vez é como descobrir uma Curitiba que sempre esteve aqui, só esperando um olhar mais atento. E agora sim, começa oficialmente o nosso circuito turístico. Ao todo, serão 48 quilômetros pedalando exclusivamente por estruturas cicloviárias da capital paranaense. Um trajeto que conecta natureza, cultura, história e gastronomia. Tudo no ritmo da bicicleta. A minha ciclovia favorita. Sai do São Lourenço e vai até o passeio público. Minha favorita, beirando o Rio Belém. Plana, linda, fresca, cheirosa. Aqui é sempre bom dar uma olhadinha lá, ver se não vem ninguém, né? Lá de baixo. Tem sombra,
bastante área verde, uma sensação gostosa que parece uma extensão do parque dentro da cidade, margeando o Rio Belém. É um começo perfeito para um circuito de uma cidade que foi eleita como a mais inteligente do mundo, incluindo o planejamento urbano voltado à sustentabilidade ambiental. Nossa segunda parada é no Bosque do Papa João Paulo II, um espaço criado em homenagem à imigração polonesa em Curitiba e à passagem do Papa João Paulo II pela cidade em 1980. Entre casas de madeira trazidas do interior do Paraná, jardins e trilhas tranquilas, o bosque preserva tradições, arquitetura e costumes dos imigrantes poloneses que ajudaram a construir a história da capital. Uma coisa que eu sempre gosto de destacar pedalando em Curitiba é o respeito no trânsito. Claro que a atenção nunca pode faltar, principalmente nos cruzamentos. No geral, o motorista curitibano costuma entender bem o espaço da bicicleta na cidade. E isso faz muita diferença para quem escolhe pedalar, seja por esporte, lazer ou turismo. E aí, muita atenção em passar aqui na ciclovia que cruza a via, onde a preferência é do ciclista. Só que a gente precisa usar um pouco de bom senso. Caso os veículos venham assim muito rápido, o ciclista precisa identificar que não será possível parar totalmente o trânsito para ele parar. Como agora está favorável, vamos lá. A próxima parada do nosso circuito é o Memorial Árabe, um espaço criado para homenagear a forte influência da cultura árabe na formação de Curitiba. Com arquitetura inspirada nos povos do Oriente Médio e elementos que remetem a antigas bibliotecas árabes, o memorial guarda livros, obras culturais e referências históricas dessa imigração que também ajudou a construir a identidade da cidade. Olá! Olá, Ahlan Sahlan! Uau! Quem me recebe aqui, linda, maravilhosa, desse jeito? Então, eu sou uma princesa árabe e esse daqui é o meu reino, o reino dos livros. Adorei! Me conta tudo, agora estou muito curiosa. Você gostou da minha casa? Linda! Maravilhosa! No centro da cidade, a gente tem uma estrutura dessa. Aonde eu cheguei? Você chegou no Memorial Árabe Biblioteca Gibran Khalil Gibran. E esse espaço realmente ele parece um oásis no deserto, um oásis no meio da cidade. Veja que nós não temos tanto ruídos aqui dentro, né? Toda a configuração desse espaço lembra o meu povo, a minha terra, lá no Oriente. Que coisa linda! Eu já estou curiosa para saber se está segurando uma caixinha. O que tem aí dentro? Esse daqui foi um presente do meu baba. Quando eu era muito pequena, e foi assim que eu consegui vir para cá. Você quer saber o que tem aqui dentro? É claro!
Então, meu baba me deu. Olha, uma lâmpada mágica! É, e foi assim que aconteceu algo muito inesperado e eu vim parar aqui nesse lugar que é maravilhoso, cheio de livro, onde as pessoas podem vir, podem ler se quiserem, podem levar para suas casas. Aqui também tem contação de histórias das 1001 Noites para as crianças e para adultos. As histórias, elas encantam todas as pessoas, de todas as idades. Ai, gente, que maravilha! Eu tô aqui com essa pessoa maravilhosa que ela realmente se veste assim, veste um personagem para receber crianças. E elas devem adorar as histórias, principalmente da lâmpada, porque a história e a cultura árabe e desse espaço, ele começa já por fora, pela construção. Sim, vamos dar um spoiler pro povo que está em casa, para eles saberem? Eles gostam. Então, o espelho d'água é um dos maiores da cidade e ele tem esse papel de baixar a temperatura e dar a ideia de ascensão econômica. Toda essa parte quadrada, muitas pessoas chegam, inclusive, a achar que aqui é uma mesquita, porque ela faz uma referência a Kaaba, que é o principal ponto do Islã. Os arcos ali da entrada remetem aos arcos dos palácios, das mesquitas. Lá em cima, ó, nós temos a nossa abóboda. As abóbodas, elas têm a função de, além de reverberar o som, baixar a temperatura também. Então pode ver que aqui dentro está muito mais fresco que lá fora. É bem fresquinho mesmo. Outra coisa que me chamou a atenção são esses vitrais. E quantos vidros você acha que tem nessa parede? Ah, eu não sou muito boa de matemática. Sei lá, uns 2.000. Tem mais de 2.000. Tem 3.500 vidros. Olha, adorei conhecer você, encantadora, linda, maravilhosa. Muito obrigada por nos receber dessa forma. Guarde bem a sua lâmpada para você voltar sempre, né, pela sua porta, pelo seu quarto aqui e que você continue espalhando a cultura árabe e a cultura de ler, né, para todo mundo. Muito obrigada. Obrigada a você pela visita. O espaço leva o nome de Gibran Khalil Gibran, poeta, filósofo e escritor libanês conhecido mundialmente pela obra O Profeta. Seus textos falam de amor, liberdade, espiritualidade e convivência humana. Mensagens que atravessam gerações e diferentes culturas ao redor do mundo. E aqui, logo ao lado, está um pedaço importante da história de Curitiba. O passeio público foi o primeiro parque da capital paranaense, inaugurado ainda no século XIX. Além da área verde em pleno centro da cidade, um detalhe chama atenção logo na entrada: os tradicionais portões inspirados nos jardins franceses de Paris, que acabaram se tornando um dos símbolos mais clássicos do espaço. E seguir pedalando por Curitiba significa atravessar uma cidade que, ao longo dos anos, passou a investir cada vez mais em estruturas para mobilidade sobre as duas rodas. Hoje, a capital paranaense possui centenas de quilômetros entre ciclovias, ciclofaixas e vias compartilhadas, conectando parques, bairros, regiões centrais e importantes pontos turísticos da cidade. Seguimos pela estrutura cicloviária ao lado da rodoferroviária, acompanhando os trilhos do trem até chegar a um dos cenários mais famosos de Curitiba,
O Jardim Botânico é um dos grandes cartões postais da capital paranaense. Inspirada nos jardins franceses, a estufa de vidro virou símbolo da cidade e recebe visitantes do mundo inteiro. O Velódromo de Curitiba é uma oportunidade para quem quer conhecer uma modalidade diferente da bike. De curvas inclinadas, bikes sem freio e muita velocidade. Um espaço importante para a formação de atletas e também para aproximar mais pessoas do esporte. No Jardim Botânico, o percurso continua pela ciclofaixa da Avenida 7 de Setembro, uma das conexões cicloviárias mais movimentadas da cidade. E o destino agora mistura mobilidade, memória e história ferroviária. No Shopping Estação, a bicicleta também encontra espaço. O bicicletário facilita a vida de quem escolhe pedalar pelo centro da cidade e transforma o local em mais uma parada estratégica do circuito. E é aqui dentro que funciona o Museu Ferroviário, um espaço que preserva parte da história da antiga estação de trem de Curitiba. Responsável por conectar o Paraná a diferentes regiões do país e impulsionar o desenvolvimento da cidade. Quem me recebe é Daniela Leal, gerente de marketing. Olá, tudo bem? Tudo bem, querida? Tudo bem. Prazer, eu sou Seja Cíntia. bem-vinda, Cíntia. Aonde ao que eu nosso cheguei? Museu. Você está no Museu Ferroviário do Paraná. Foi aqui que Curitiba começou. Olha só que lindo isso. Por que a gente diz isso? Porque Curitiba, lá em 1800, era uma vilinha, a Vila Nossa Senhora das Luzes. E era casinhas, tal. A gente até tem uma exposição que está contando sobre isso. Então, assim, não tinha 3.000 moradores. E quando vem a ferrovia para cá, Curitiba dá um salto. Então, passa, assim, de 3.000 moradores para 70.000 moradores. E aí começa o progresso na cidade. Então, a gente gosta de dizer que o progresso de Curitiba, que Curitiba começou aqui. Então, a gente conta um pouco da história da ferrovia, né? Que quem começou isso foram os irmãos Rebouças, até por isso o nome do bairro. E aí a gente tem alguns espaços que a gente preservou originais. Então, aqui a gente tem uma área, ó. Esses materiais são todos originais. Aqui a gente tem uma biblioteca e ela fica fechada porque aqui estão todos os registros dos funcionários que trabalharam na ferrovia. Importantíssimo, tem Sabe que ficar aquele registro trancado. de funcionário original, assim, bem antigo? Tá aqui, guardado nessa sala. Tem muita história. Inclusive, quem tá aqui atrás Sim. da câmera, Tem história? o pai dele tem uma história de vida com o trem. Tá? Olha que legal. Peraí, Verinha, vem cá, que eu vou trocar de lugar agora com o cinegrafista. Vem cá. Ivan, põe o microfone aí em você. Olha só. Põe o microfone aí em você. Saiu do bastidor. Olha, a gente aqui não gosta de deixar ninguém curioso. Então, Ivan, conta a tua história pessoal com a ferrovia pra gente. Eu sou filho de ferroviário e meu pai, inclusive, ele trabalhou nessa estação aqui antes de virar shopping. Eu tenho memórias, assim, de infância, que aqui tinha um campo de futebol, cheguei a jogar bola aqui. Ai, que E legal. eu lembro no final do ano, as festas de final do ano da rede ferroviária, tinha Papai Noel e o Papai Noel chegava de trem e chegava nessa estação aqui e as crianças todas esperando aqui para ganhar um doce, um presente. E essa memória, assim, sempre ao lado do trem e faz muito tempo, né? E tenho certeza que você tem uma memória afetiva Sim. incrível, né? Incrível.
de caminhar aqui na estação, Gostoso? de ficar olhando os trens, sim. Muito bom. Que legal. Está oficialmente convidado de honra aqui. A Dani vai Isso. receber você e todo mundo que ficou interessado em conhecer o Museu Ferroviário aqui no Shopping Estação, em Curitiba. Então, nessa estrutura cicloviária que a gente está agora aqui na Avenida 7 de Setembro, isso aqui é uma ciclofaixa, é uma estrutura que ela é compartilhada com a via. E aí o que a gente acabou de ver é um carro parando. Então, o que o ciclista precisa saber? Não pode ficar bravo, porque é lei. Ele pode sim parar para descarregar alguma coisa ou para embarque ou desembarque de passageiros. O que não pode é circular na ciclofaixa. Olha, eu confesso que depois destes quilômetros pedalando, a fome já começou a bater. E aí, vamos fazer uma viagem internacional rapidinha, do Japão até a Argentina, em cerca de 10 pedaladas. E olha só, para eu mostrar aqui a próxima sugestão de parada, né, que é o nosso café aqui, eu vou colocar uma emoção no ar. O proprietário aqui desse lugar, que a gente já vai mostrar para vocês, ele é um fanático por futebol. Ele é um argentino torcedor do Boca Juniors. Olha só como é que eu vou entrar no café. Ai, será que ele vai ficar muito bravo? Olá! Un placer. ¿Cómo você? No estoy feliz con los coros que você está colocando. No sé cuál es el motivo. Ué, você Qual foi o você motivo não que- é o torcedor do River Plate? No, River Plate voy a falar para você. Na Argentina, River Plate é um time que jogou na segunda divisão, Série B. E Boca Juniors nunca jogou na Série B. Não sabe o que é isso. É, mas tudo bem eu entrar nesse café Não assim? esperava essa. Que boa notícia. Não esperava. É, esse lugar aqui a gente está deixando como sugestão para o cicloturista que está fazendo esse tour que a gente está sugerindo aqui no programa de hoje, porque eu ouvi dizer que esse café tem uma preferência dos ciclistas locais aqui de Curitiba. E eu preciso saber por quê. O motivo. O motivo disso. Na verdade, somos hoje o Guito Delícias Argentinas. Além de ser uma loja só de produtos argentinos, aqui não vão achar pão de queijo, nada brasileiro. Temos essa característica. Então, tem muitos brasileiros que têm saudade do meu país porque visitaram como turistas meu país. Então, estão aqui para lembrar todas essas comida culinária da Argentina. Agora, aqui tem preferência os ciclistas e os cachorros. Opa! Os cachorros, porque o Guito, meu cachorro, que tem 11 anos, Ah, já sabemos então o porquê do nome do lugar. porque o nome. Aqui os proprietários podem ficar com os donos com seu cachorro, pode estar comendo alguma meia luna, alguma empanada e o cachorro ficar do lado. Muitas vezes acontece que no final de semana temos 5 ou 6 cachorros aqui dentro. Olha, aqui temos um de nossos principais clientes. Pode passar, passa. Ei, tudo bem? É como você está? E eu quero saber se eu vou adorar o que tem pra comer aqui, que é tão famoso e que agora a gente está dando a sugestão e eu também quero experimentar. Você Claro me que mostra? sim. Mas claro que sim, Então, como vamos lá. não? Aqui tem todo o que são produtos argentinos. Vou passar daqui. Ela é minha esposa, Viviana. Você imaginou uma coisa assim vestida? Privacidade. Ou tem vida.
Me deu um trabalho para arrumar essa camisa aqui. Aquí tenemos todo lo que son productos tradicionales de nuestro país. Principalmente media luna, que como si fuese un croissant, só que es más doce, más fofinho, é diferente ao croissant. Melhor do que um croissant. Não posso falar isso. Mas se Claro que ficamos, pode. se ficamos bravos quando uma pessoa entra aqui dentro e me fala: pode dar um croissant para mim? Nunca tem que fazer isso. Não. Nunca para uma gente. Media luna, porque tem o formato de uma meia lua. Meia lua. Media Sim. luna. Essa media luna pode ser sozinha, que é o que se acostumbra na Argentina. Ou pode ser com... presunto e queijo, ou nosso carro-chefe, doce de leite argentino. Ai, e não me vamos falem lá. agora que doce de leite mineiro é melhor que nosso Ai, doce de ai, leite, ai. porque não. Olha que Não, a gente. nossa TV pega lá em Minas, hein? Sim, gente. Pega na Argentina O também. mineiro sabe. No Café do Guito, o cicloturista encontra um pedacinho da Argentina, com sabores e aquele jeito acolhedor de se receber. É aquele tipo de lugar onde a gente só vem para encostar a bike e tomar um café. E acaba ficando pela conversa, pelo cheiro bom e pelo clima portenho no meio de Curitiba. Seguimos pela ciclovia da Avenida Mário Tourinho até chegar ao parque mais popular entre os curitibanos, o Barigui. Essa opção dentro do Parque Barigui é imperdível. Tem a oportunidade de estar numa mata fechada. Depois de cruzar a Avenida Manuel Ribas, vale dizer, esse é o único trecho do nosso circuito sem estrutura cicloviária. E chegamos ao Parque Tingui. Logo na entrada da ciclovia do parque, a bike permite um daqueles pequenos atalhos que só quem pedala conhece. A gente corta pela trilha em meio à área verde e acessa o Memorial Ucraniano por uma entrada diferente, quase escondida no caminho. Estamos nos aproximando do final do circuito Interparques aqui em Curitiba. Parque Tanguá, um dos parques mais impressionantes de Curitiba, com mirantes, jardins, lagos e uma antiga pedreira transformada em área de lazer. Depois de quase 50 quilômetros pedalando por Curitiba, fica fácil entender por que a bicicleta transforma completamente a maneira de viver a cidade. É no ritmo mais lento da bike que os detalhes aparecem. Os parques se conectam, a cultura surge no caminho e o turismo deixa de ser apenas um destino para virar experiência. Uma forma de conhecer a cidade que não polui, não faz barulho e ainda faz bem para o corpo e para a mente. Eu sou Cíntia Duarte e descubro as belezas do estado do Paraná do melhor jeito, pedalando. Até o próximo destino.